Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 3 de novembro, celebramos o 31º domingo do tempo comum, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Que sejamos a geração que procura ardentemente o Senhor. No Evangelho desse domingo, vemos Jesus no Sermão da Montanha ditar as bem-aventuranças, instruindo sobre as alegrias da vida com Deus e como fazer a sua vontade em nossa vida. Ainda que venham as tribulações e sofrimentos, são através deles que compreendemos sobre o amor de Deus e como amá-lo de volta. Este amor nos fortalece em nossa caminhada rumo ao céu, abrasa nossa alma para que não desistamos jamais de seguir o Senhor e nos faz desejar o paraíso onde esperamos estar entre os santos louvando e adorando a esse mesmo Deus uno e trino. Se você anseia buscar uma vida em direção a Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar uma alma dispersa a buscar o Senhor de todo o coração. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje numa só festa todos os santos e santas de Deus, e a igreja hoje celebra o chamado que você tem, que eu tenho, a ser santo. Eu sei que para muitas pessoas isso soa estranho, e alguém até diria, não, também não quero ser santo, mas devia. Se tem uma coisa que vale a pena a gente desejar, é ser santo. Eu não sei pelo que você anda lutando ultimamente. Talvez alguns estejam lutando para serem mais prósperos. Bom, ok, Deus abençoe e você tenha uma graninha a mais para viajar com o pessoal para Maricá, que agora está bacana, hein? Nas férias. Mas se você luta e faz disso o alvo da sua vida, eu acho que você ainda não está lutando por tudo aquilo que Deus sonhou para você. Alguns de nós podem estar lutando, sei lá, para serem mais conhecidos ou mais reconhecidos pelos outros, seja pelo trabalho que realizam, seja pelos esforços que despendem. Mas sabe, o reconhecimento dos homens
ele é muito complicado, porque hoje ele chega e amanhã não chega, e a gente vive num mundo em que parece que todo mundo busca ser mais reconhecido, mais famoso, mas não vale a pena, porque há momentos em que de verdade a gente precisa estar a sós com a gente mesmo e estar em paz. E se tudo que você busca é o reconhecimento de outros, estar a sós é algo do qual você sempre vai fugir. E se porventura você se encontrar assim em algum momento, eu garanto que você não vai fazer boa companhia para você, porque todo o tempo a preocupação, a luta é pelo que os outros imaginam, pelo que os outros pensam, pelo que os outros podem dar de valor a nós. E há momentos em que não dá para esperar que os outros validem o que a gente tem a fazer ou o que a gente está vivendo aqui. Se existe algo pelo qual vale a pena lutar e viver, é para ser santo. Mas eu acho que o que causa confusão nessa história é o que a gente imagina como santidade. Alguns imaginam que santidade é algo que tem a ver com fazer coisas grandes. Talvez você já tenha lido a história de um santo, ou você seja mais chapinha de um santo que você gosta, e afinal ele deve ter feito coisas grandes, e você pensa, mas eu não vou conseguir fazer tanta coisa ou tudo isso. Mas a medida da santidade não é o que Deus pediu que outra pessoa fizesse. Afinal, santidade não tem a ver com vestibular, não estamos competindo com ninguém. Talvez algumas pessoas imaginem que santidade é algo que tem a ver com pessoas, entre aspas, especiais. Pessoas que vivem num ambiente diferente, sei lá, onde ser santo se torne mais fácil. Irmãos, para qualquer ambiente que a gente vá, a gente se leva junto. E no final das contas, a luta pela santidade, ela acontece dentro. E é uma luta com as coisas que estão aqui dentro. E é uma luta por buscar coisas que às vezes estão soterradas aqui dentro e que devem vir à tona. Portanto, não imagine que há um ambiente no qual ser santo tenha a ver, mas isso não serve para mim, porque eu pego o busão, porque eu trabalho numa escola municipal, onde a vontade que eu tenho às vezes é de dar um berro. Não, tem a ver com você também. Não existe um ambiente no qual é mais fácil, porque no fundo, a gente sempre se leva junto, e o combate é dentro. A medida da santidade não é o lugar onde você vive, não é talvez a grande obra que outra pessoa já fez e que talvez você admire muito. A medida da santidade é a bondade do coração de Cristo. E o grande alvo de uma pessoa que deseja ser santa não é fazer coisas que os outros achem incríveis. O grande alvo de uma pessoa que está lutando por santidade é dia a dia se tornar um pouco mais parecida com Jesus. Ele é a nossa santificação, Ele é a inspiração do nosso coração, Ele é o motivo pelo qual a gente continua combatendo aqui dentro, mesmo que às vezes a gente se assuste e se desanime um pouco com a gente mesmo. Ele faz a gente levantar e tentar de novo e recomeçar. Ele é a nossa santificação. Olhar para Ele, inspirar-se nele, buscar a Ele, fazer dele a sua recompensa, esse é o caminho da nossa santificação. E isso deveria ser algo que corre nas veias de todo cristão. Afinal, nós o chamamos de nosso mestre. E se ele não é um mestre que ensina matemática, química, física, o que ele ensina
é a sermos do jeito dele. Ele é nosso mestre porque é ele quem ensina a gente a viver, e viver de um jeito novo, e isso é ser santo. Bom, esse trabalho da nossa santificação acontece quando a gente tem Jesus Cristo diante dos olhos, diante do coração, quando a gente faz dele a nossa paixão. As pessoas se apaixonam tanto por tantas coisas, né? O que eu já vi de bandeira do Flamengo de ontem para hoje, e o que eu já vi de paroquiano vindo à missa mais cedo hoje, por causa do Flamengo. Eu não tenho problema nenhum com o Flamengo, Deus abençoe o Flamengo, o Fluminense, etc., né? Agora, irmãos, a gente se apaixona por algumas coisas e a gente se esforça por elas, porque todo esforço por Jesus parece demais, desde acordar um pouquinho mais cedo para ir à missa, até santificar um dia que é dedicado a Ele, tudo por Ele parece demais. Não é porque os sacrifícios que Ele nos exige são grandes, é porque o nosso amor no fundo é muito pequeno, então tudo parece muito complicado. Quando Ele se torna o motivo, quando Ele é o mestre, quando Ele é a inspiração, quando Ele é a paixão, não quer dizer que tudo se torna muito fácil, mas quando a gente tem um bom motivo, a gente luta, e quando a gente tem um bom motivo, a gente supera obstáculos, desafios, a gente dá um jeitinho, né? De vez em quando eu estou lá no meu quarto, ou estudando, ou tentando dormir, aí eu escuto, é o engenhão, né? O engenhão chega no meu quarto, né? Querendo eu ou não, né? E às vezes é um show de alguém, e eu estou ficando velho, a gente sabe que chega numa idade, a gente paga para não sair de casa, né? E eu fico imaginando, meu Deus, o povo deve ter pego um calorão para entrar nesse negócio, ficar em pé, porque não é possível todo mundo em pé, e tal, mas o povo se vira, né? Se vira, porque quando a gente tem algo que é apaixonante para a gente dá um jeito de superar obstáculos, a gente vence um pouquinho limites. Faça de Jesus a sua paixão, e você vai se surpreender com os limites que você vai superar, e você vai ver como é incrível a capacidade de uma pessoa apaixonada por Jesus, de dizer não para si próprio, de ser um pouco mais generoso, de ir um pouco além. O segredo da nossa santificação é Ele, sabe, não tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com o nosso amor, porque quem dá a Ele um sim cheio de paixão, se surpreende superando muita coisa, porque a vida da gente é marcada por esse ritmo, gente. Sabe, na nossa língua portuguesa tem uma expressão engraçada, né? Que a gente usa às vezes, pelo amor de Deus. Você já viu? Quando tem uma coisa muito difícil, pelo amor de Deus, porque tem coisas na vida que a gente só faz e só vence pelo amor de Deus. E sabe, amor de verdade, paixão, não paixonite, mas uma paixão que impulsiona o coração da gente, surpreende a gente por nos fazer ir além de muitos limites que a gente pensou que tinha. Vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo entende, talvez alguns aqui já tenham vivido. Muitos de nós, eu me incluo, tem um pouquinho de resistência a sangue, machucado, seja por frufru, seja por repugnância. E é normal isso. E eu conheço pessoas que tinham repugnância a mexer em machucado, mexer com sangue, mas de repente uma pessoa querida adoeceu, ou envelheceu, e aí ficou na cama, começou a abrir feridas, e aí essa pessoa, com resistências, com repugnância, de repente está lá, mexendo em machucado,
limpando ferida, colocando. Por amor, a gente supera muita coisa. A vida da gente anda nesse ritmo. Pelo que você está lutando? O que apaixona o seu coração? Se for Jesus Cristo, você vai se surpreender com a sua capacidade de fazer coisas não grandes, mas lindas por causa dele. Às vezes coisas simples, que ninguém vai notar, mas nas quais você vai junto, por causa dele. Essa é a nossa santificação. Não é só uma questão de esforço, é uma resposta ao amor dele. E isso vai tornando a gente, aos poucos, mais parecido com ele. O amor dele vai conquistando o coração da gente e vai nos refazendo. E vai tornando a gente alguém resistente a isso, capaz de dar um passo naquilo. E essa é a vida de um cristão, dia a dia, ir sendo remexido pelo amor dele, que muda muita coisa na vida da gente, até que a gente vá se tornando de dia para dia mais parecido com Jesus. Eu ontem estava achando engraçado, porque na missa das crianças, elas vieram vestidas de santos, né? E a gente todo ano faz isso para ver se, né, o pessoal se anima, ao invés de vestir a criança de bruxo, capeta, sei lá o quê, veste de santo. Eu acho que a gente tem coisa melhor para dar para as crianças, que inspire mais as crianças, né? Engraçado, eu ontem estava pensando nisso, nada de religião pode nas escolas, nada. Se uma criança daqui a pouco levar um crucifixo, está arriscado dizer, bata para dentro, né? Mas vestir a criança de capeta pode. Aí você chega lá e fala para a tia lá da criança, isso tem a ver com religião, eu não aceito que façam nada de religião na escola do meu filho, ponto. E beijinho no coração. Você vai criar um problema, mas vai ser para botar o povo para pensar. Porque se é para fazer alguma coisa de religião, que não seja capeta, então bota todo mundo vestido de anjo, né? Fechando parênteses, ontem as crianças estavam, haja paciência, né? Ontem as crianças estavam vestidinhas de santo, né? E cada uma delas explicando quem era o seu, né? Porque elas tiveram que descobrir quem era o santo dela, então explicando quem era o seu, e tinha criança que contava a história. Quem é você vê? Eu sou Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, eu rezei pelo Santo Agostinho, até ele ficava, eu falei, tá bom, meu filho, já vi que você sabe, parabéns, né? E sabiam de tudo, né? E eu falei, meu Deus, a gente precisa de inspiração, né? Eu lembrei ontem que, de vez em quando tinha aqueles jogadores de futebol que faziam uns cabelos esquisitos, todo ano, de repente, me apareciam aqui uns 10, 15 garotos com cada coisa horrorosa, né? Ronaldinho, não é um modelo de beleza, né? Aí ele fazia um negócio no cabelo, aparecia um monte de Ronaldinho aqui, né? Gente, a gente precisa de inspiração, todo mundo precisa, só que para nós, a inspiração maior é Jesus. Olha para Ele, imita Ele, aprende com Ele, põe nele o teu ideal, faz dele o motivo da tua luta, do teu dia a dia, isso vai santificar você, e aos poucos o seu coração vai se tornando parecido com o dele. Esse trabalho de Deus na alma da gente, esse trabalho do Espírito Santo, de ir moldando, remexendo o nosso coração, ele apareceu nos trechinhos da Bíblia que a gente ouviu hoje, e tem duas coisas que eu queria chamar a sua atenção. A primeira delas está na segunda leitura, que é um trechinho da primeira carta de São João. São João diz assim, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus é o Filho eterno de Deus, e Ele veio a esse mundo para se tornar nosso irmão, e para dar para Deus seu Pai uma família, e nós que éramos órfãos na alma, agora temos um Pai no céu, Jesus nos deu, nós somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que nós seremos. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Esse é o alvo de um cristão.
Um dia Jesus vai se manifestar diante de todos os olhos, diante de todas as nações, diante de todos os poderes desse mundo. Ele virá glorioso nas nuvens do céu, todos os olhos o verão, todo joelho se dobrará. Um dia nós iremos ao encontro de Jesus, e Ele se manifestará a cada um de nós, como é, sem véus, como Ele é. E São João diz, nós seremos semelhantes a Ele. Esse é o caminho que a gente está trilhando, esse é o alvo da nossa vida. Um dia Jesus vai se manifestar a você sem véus, porque dia a dia Ele se manifesta para a gente, só que é através de outra pessoa, através de alguém que traz um pouco da presença dEle para a nossa vida, ou é através de alguma situação na qual a gente percebe, opa, Ele está cuidando de mim, mas um dia Ele vai se manifestar sem nenhum véu. Você vai olhar nos olhos dEle, você vai ver os lábios dEle falando com você, você vai sentir o toque dEle, e nesse dia, São João diz, seremos semelhantes a Ele, iguais a Ele, parecidos com Ele. O que nós vamos encontrar no coração dEle, Ele vai derramar inteiramente no nosso. Agora, ser semelhante a Ele é algo que o Espírito Santo vai fazendo dia a dia em nós. Não é algo que quando nós chegarmos na eternidade, não, é algo que de dia para dia o Espírito Santo já está fazendo na gente. Por isso São João, no finalzinho da leitura, diz assim, nós esperamos nele, e enquanto esperamos nele, somos purificados, para que um dia sejamos puros como ele. Enquanto você espera por Jesus, enquanto você caminha em direção a Jesus, o Espírito Santo faz um trabalho em você, que é purificá-lo, purificá-la, para que um dia seja semelhante ao Senhor. Portanto, tem um pedaço do trabalho da nossa santificação, que a gente pode chamar de purificação. Purificação significa que tem muita coisa aqui dentro, que tem que ficar para trás. Sabe, irmãos, a gente tem que deixar muita coisa. Essa semana eu estava lendo uns testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, e eu achei interessante, porque o verbo deixar aparecia muitas vezes. Deixar. A gente imagina que a gente tem que fazer um monte de coisa, quando na verdade a primeira parte do trabalho da nossa santificação é permitir que o Espírito Santo nos purifique, aprendendo com Ele a deixar no caminho muita coisa que a gente carregava aqui dentro. Tem eu demais aqui dentro, tem manias demais aqui dentro, tem mistura demais aqui dentro. Purificar significa limpar de misturas. Vocês já viram como é que o nosso coração é cheio de misturas? A gente tem amor no coração, mas misturado com o amor, tem ciúme, tem sentimento de posse, tem prepotência, a gente tem desejo de fazer o bem, mas junto com o desejo de fazer o bem, a gente tem vaidade de mostrar o bem que fez. O nosso amor é cheio de misturas, o nosso coração tem muita coisa misturada. O Espírito Santo vai purificando o nosso coração, vai mostrando para a gente, deixa isso para trás, deixa isso para trás, não leva isso com você. O Papa Bento XVI, uma vez ele escreveu um texto bonito, comparando o Espírito Santo com um artista, e nesse texto ele dizia que o Espírito Santo é um artista, mas mais especificamente um escultor, porque um artista que é pintor, o trabalho dele é jogar na tela o que não tinha lá, ele joga tintas. O trabalho de um artista que é ator é parecer algo que ele não é.
O trabalho de um escultor é pegar uma pedra, um bloco de madeira e talhar, tirando os excessos, até que permaneça o que ele via no seu coração. Por isso, se é verdade que o Espírito Santo é um artista, faz obras lindas na nossa alma, ele não é um ator, ele não é sequer um pintor, ele é um escultor, porque ele vê na gente a presença de Jesus, que foi plantada aqui dentro no dia do nosso batismo, e ele aos pouquinhos, dia a dia, com a cruz de cada dia, vai moldando a gente. Como? Tirando os excessos, purificando. Tem muito eu sobrando aqui dentro, que abafa a beleza, a presença de Jesus que eu carrego em mim. A primeira parte do trabalho do Espírito Santo em nós é nos purificar. Não despreze os seus dias difíceis, não amaldiçoe a cruz que de repente tem sobre o seu ombro, não fique com raiva quando as coisas forem diferentes do que você tinha planejado, num tempo diferente. Talvez seja o Espírito Santo moldando aqui dentro e tirando o nosso excesso de eu, que quer sempre tudo na nossa hora, do nosso jeito, para que possa resplandecer na gente a presença de Jesus. E eu não sei, mas eu acho que se o Espírito Santo usa a cruz de cada dia para nos moldar, nunca isso vai ser fácil, e vai ser sempre algo desafiador para a gente, mas esse trabalho tem que acontecer. Muita coisa que atrapalha a nossa vida é sobra do que a gente tem, e não falta. A gente fala muito do que nos falta, e a gente fica chateado com o que nos falta, mas às vezes o que está atravancando a vida da gente é o que nos sobra aqui dentro, e Deus tem as suas maneiras de arrumar isso. A segunda coisa que me chamou a atenção é o trechinho do Evangelho, que é o Evangelho das bem-aventuranças, e Jesus pinta o quadro de um coração. Bem-aventurado aquele que tem um coração de pobre, bem-aventurado aquele que tem um coração manso, bem-aventurado aquele que promove a paz, bem-aventurado aquele que tem um coração misericordioso. E alguém poderia pensar, isso não existe, né? Como não existe? É claro que existe. Quando Jesus fala para a gente as bem-aventuranças, ele não está falando de um sonho, ele está falando do coração dele. É assim. E Jesus está dizendo para a gente, bem-aventurado, abençoado, feliz é você, se aos pouquinhos vai aprendendo comigo a ter um coração assim. Um coração manso, e não um coração brabo, que vive se defendendo ou atacando, debaixo de uma armadura pesada. Coração manso, de quem decidiu que não vai passar pela vida brigando com tudo e com todos. Coração misericordioso, que tem paciência com as fraquezas do outro, com os erros do outro, porque afinal, tanta gente deve ter paciência conosco, e certamente o Pai do céu tem paciência, porque eu repito os mesmos erros, eu empaco nas mesmas coisas. Há pessoas que ficam sem graça quando se confessam, porque dizem, mas eu estou confessando a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A gente varia um pouquinho, mas normalmente é sobre os mesmos pontos, porque são os pontos em que a gente é mais frágil, e o nosso Pai do céu é paciente, e Ele quer ser forte justamente ali onde a gente é fraco, mas Ele espera pela gente, Ele dá tempo para a gente. O dia de hoje é tempo da paciência de Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz e não a briga, né? Como é bom a gente estar com uma pessoa que quando a gente está perto dela, ela faz as coisas ao redor ficarem em paz.
E como há pessoas que, misericórdia, parece que escolheram onde estão causar conflito, confusão, sempre tem um senão, sempre tem uma lenhazinha para lançar na fogueira. Estás preparando a tua própria fogueira, filho. Aqueles que promovem a paz. Senhor, eu quero ser desse jeito. Sabe, eu sei que eu andei tendo palavras tão ruins, sabe, afiadas. Eu quero ter palavras certas para desfazer maus entendidos, para promover paz e não promover confusão. Eu quero ser do teu jeito, me ensina. Se você buscar a Ele, se você mantiver Ele diante dos olhos, aos pouquinhos, Ele vai ajudar você a perceber, se eu disser isso que eu estou com vontade, eu vou promover mais confusão. Cala, espera, não é hora. Ele vai ensinando você. Irmãos, o segredo da nossa santificação é que a gente mantenha Jesus diante dos olhos. O mundo todo vai passando pela gente, mas Ele tem que permanecer. E é olhando para Ele, fazendo dEle o nosso mestre, que a gente vai sendo mudado. Porque o amor dEle, quando conquista o nosso coração, por amor a Ele, por amor de Deus, faz a gente superar coisas, deixar coisas para trás, e faz a gente viver o melhor, ser o melhor, do jeito que só Ele pode ensinar. A gente se impõe fardos que Deus não impõe na gente. A sua família não precisa que você seja super-herói, que você seja a pessoa que resolve todos os problemas, porque problema a gente resolve um e aparece o outro, né? O que a família da gente precisa é que a gente seja parecido com Jesus, porque quando a gente parece com Jesus, a gente consegue dar aquele perdão que vai fazer a família não se dissolver, a gente consegue calar para fazer uma briga que estava chegando, ficar para depois, para outro momento, não para agora, porque eu calei no momento em que a minha carne estava gritando, mas isso, quando eu decido ser parecido com Jesus, porque se a única coisa que eu acho é que eu tenho que resolver todos os problemas e dar um jeito nessa família, eu vou me exigir coisas que eu não consigo e não vou ser capaz de fazer a diferença nos momentos em que é mais necessário. Você não precisa ser uma máquina de resolver problemas, mas se a gente for mais parecido com Jesus, mais santos, a gente vai ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para ser instrumento de Deus, e aí sim as coisas vão mudar para melhor. Que nesse dia de todos os santos, a gente possa se inspirar, para, olhando para Jesus, lembrar disso. Tire dos ombros fardos que Deus não colocou sobre você. Eu tenho que, menos. Eu posso me tornar mais semelhante a Jesus hoje. Se eu fizer isso, eu vou ser o instrumento que Deus deseja onde Ele me colocou. Aí sim eu vou fazer a diferença. Caso contrário, eu vou querer carregar o mundo nas costas, mas as minhas reações vão acabar sendo as piores, precipitadas, exageradas, e nada vai mudar. Que o Senhor nos santifique com o seu Espírito Santo, e que a gente possa ser nas mãos dEle, uma resposta dEle, para cada lugar onde o Senhor vai nos enviando.